sem ter refletido, pensado muito sobre isso. É um conhecimento prático, ele foi, fez e deu certo. Conhecimento é esse? Senso comum, beleza? Vamos partir agora para o conhecimento mítico. Vamos falar sobre o conhecimento mitológico. Mito em grego se escreve mitos, com um THY, e significa narrativa, beleza? Então, mito é uma narrativa da realidade. Lembrando, conhecimento é uma forma de aprender a realidade. Quando eu, para compreender a realidade, uso seres sobrenaturais, nós chamamos isso de mito ou conhecimento mítico. Isso se dá através de uma narrativa. Então, primeira dica para compreender mito, caso vá para uma prova de Enem, etc., é lembrar sempre: mito é uma explicação da realidade através de símbolos ou seres sobrenaturais. Então, lembrando, toda vez que eu explico a realidade a partir de símbolos ou seres sobrenaturais, quase não deu aqui, mas é sobrenaturais, isso é o mito. Mito, repito, é a explicação da realidade a partir de seres sobrenaturais. Então vejamos, por exemplo, caiu, a galera estava lá os nórdicos, por exemplo, lá na antiguidade, eles viram um raio, ainda não havia ciência para explicar as coisas. Por exemplo, o cara não sabia, não tinha noção que era descarga elétrica, o que era eletricidade, por exemplo, que o raio é um fenômeno da natureza. Então, como é que eu explico aquilo? Ou eu sei através do senso comum, que é um conhecimento sem reflexão, ou eu vou tentar explicar de alguma forma. Como é que os antigos, lá na antiguidade, antes do nascimento da filosofia que surge na Grécia, a gente vai falar depois, e antes do aparecimento da ciência, como é que eles então explicavam a realidade? Eles usavam símbolos ou seres sobrenaturais. Então aquele raio, ele dizia, isso aí é Zeus que está furioso, por exemplo. Se o mar está revolto, era Poseidon. Isso para dar um exemplo dos nórdicos. Mas a gente pode usar vários outros exemplos, os egípcios, os próprios gregos, os romanos, todos os povos antigos criaram a sua mitologia, explicavam os eventos da natureza, explicavam a realidade à sua volta, usando seres sobrenaturais, usando uma outra realidade. E isso era muito comum na antiguidade e é muito comum nos dias atuais, e eu chego já para explicar isso nos dias atuais. Primeiro vamos compreender lá atrás. É preciso compreendermos bem, galera, que naquela época nós não tínhamos nem a filosofia nem a ciência. Então, se eu quisesse explicar alguma coisa, eu não tinha como explicar isso de forma racional. Por quê? Porque a razão só vai surgir na Grécia, muito depois. Mesmo a Grécia estando na antiguidade, mas aparece na Grécia, vai demorar para se expandir por Roma e chegar até o mundo todo, pelo menos o mundo ocidental, como nós conhecemos hoje, que é um pensamento greco-romano. Mas até então, depois a gente vai falar sobre esse pensamento filosófico, esse pensamento greco-romano, mas antes precisamos dizer que, até então, toda e qualquer forma de explicar a natureza era através de mito. Usava-se uma narrativa, contava-se uma história, uma narrativa, explicando a realidade e explicando os eventos naturais. Geralmente o mito é uma tentativa de explicar a origem das coisas. E aí todos os povos têm suas mitologias. No Ocidente, a mitologia que mais avançou, no mundo ocidental foi a mitologia dos hebreus. Bom, com os hebreus não é diferente. Tem uma mitologia para explicar a origem das coisas, a origem da realidade, a origem do mundo. Vamos ver a mitologia dos hebreus. Por quê? Porque é que está mais próximo a gente. Lembremos que o Brasil é um país com a maioria de uma população cristã. Os que se declaram religiosos no Brasil, majoritariamente, repito, em maioria, são os cristãos. Então,
Esse é o melhor exemplo para a gente entender bem o mito. Embora gere problemas em sala de aula, que você está dizendo que a Bíblia é mentirosa, você está dizendo que Deus é um mito. Calma, pessoal, aqui a gente não está discutindo se Deus existe ou não existe. Não importa para essa aula, importa para a nossa fé, importa na sua casa, na sua igreja, na sua realidade. Mas aqui não. Aqui nós precisamos compreender o conceito de mito. E mito se explica através de uma narrativa que usa seres sobrenaturais ou símbolos. Os hebreus usam o mito para explicar a origem da criação, para explicar a origem da realidade das coisas com o Deus que nós conhecemos. No princípio era nada, e Deus disse faça-se luz, e depois o firmamento, e depois a natureza e os animais. Isso tudo, essa obra é completa da criação em cerca de 7 dias. E aí estava tudo lá, Deus estava sentindo falta e criou Adão para mandar em tudo, para dominar a natureza, etc. Adão estava só cabisbaixo, Deus tira da costela de Adão e cria Eva, a sua mulher, etc. Enfim, claro que isso aqui foi um resuminho, uma brincadeira. O livro é muito mais complexo, muito mais denso, né, de palavras, etc. Se quiser dar uma lida, é o primeiro livro da Bíblia, muito bom, eu já li várias vezes, conta o mito da criação, né, a mitologia da criação. Então veja, essa explicação de como surgiu a realidade é a partir de um ser sobrenatural, logo se encaixa no que nós chamamos de conhecimento mítico. Isso acontecia com os gregos, acontecia com os egípcios. Por exemplo, Ísis chora as lágrimas e surge o rio Nilo, o Osíris, né? Como eles não conseguiam explicar o que é, inclusive, o próprio rio, né? que é algo natural, físico, eles usavam narrativas, os egípcios usavam narrativas com símbolos e seres sobrenaturais para explicar o rio. Logo, o rio para eles era um grande Deus. Então vejamos, naquele momento histórico, lá na antiguidade, quando se queria explicar a realidade, se usava, repito, símbolos e seres sobrenaturais. Isso nós chamamos de mito. Qual é o problema aqui? É que toda vez que a gente fala mito, a turma entende que é uma mentira. Então, por exemplo, quando eu expliquei o Gênesis, a maioria que assistindo o vídeo já deve estar doido. Olha, o professor está dizendo que Deus é um mito, que a Bíblia é um mito. Deus é um mito? Sim. Academicamente falando, Deus é um mito. Mas mito aqui não significa mentira, porque no senso comum nos habituamos a chamar mito como se fosse uma mentira, ou como se fosse algo além. O Pelé é um mito, ou Saci Pererê, mula sem cabeça, são mitos. Saci Pererê, mula sem cabeça e qualquer outra dessas coisas são folclore, fábulas, até lendas, mas nunca conhecimento mítico. O conhecimento mítico é uma tentativa da humanidade, dos indivíduos, explicar a realidade. E ele está tentando explicar de forma verdadeira. Ele crer naquilo. Para ele aquilo é uma verdade inquestionável e indubitável. Nem se duvida, nem se questiona. Vejam, o mito não tem reflexão como o senso comum. O senso comum, você não quer explicar a realidade. Você aceita a realidade tal qual ela é passada para você, de geração em geração, e para resolver os problemas práticos do dia a dia. Já no mito, você já tenta explicar a realidade. É a primeira forma da humanidade tentar dar explicação ao caos que está à sua volta. O caos é o mundo desordenado, sem ordem. Então, as explicações vêm para dar ordem ao caos. E a primeira forma delas é o mito. Então, o mito nunca é uma mentira. O mito sempre é uma verdade para quem crê. Eu, por exemplo, sou teísta, acredito em Deus, mas tenho entendimento que Deus é um conhecimento mítico. No entanto, para mim que creio em Deus, Deus não é uma mentira, Deus é uma verdade. Mas eu compreendo como filósofo e como estudioso e como professor de filosofia que para explicar a Deus essa realidade, que eu acredito ser real, por exemplo, mas aqui eu não quero falar das minhas crenças individuais, eu quero falar do conteúdo. Para explicar Deus se usava uma narrativa com símbolos. Por exemplo, para explicar
vamos dar o exemplo dos hebreus. Para explicar a origem das coisas, usa-se dois símbolos, Adão e Eva. Adão e Eva, por exemplo, a teologia hoje, teologia católica, muito das igrejas cristãs, evangélicas ou protestantes, as históricas, que é as que estudam muito, as que têm muito tempo, como adventista, anglicana, presbiteriana e tantas outras, já há consensos teológicos no que é o mito, por exemplo. Há um debate de que Adão e Eva não existiram. Isso faz o livro de Gênesis mentiroso? Não. Pelo contrário, não para o grupo dos hebreus e para quem acredita nessa mitologia até hoje. O que o livro do Gênesis quer falar, a Bíblia ali, ele quer explicar que Deus é o Criador de todas as coisas. Como eu explico que Deus é o Criador de todas as coisas? Naquela época, de forma mitológica, usando símbolos e seres sobrenaturais. Então, para explicar uma verdade para aquele povo de que Deus é o Criador de todas as coisas, essa é a verdade para esse povo, cria-se uma narrativa que era contada, narrada verbalmente com símbolos. Existia Adão, existia Eva, e daqui veio toda a descendência. Então, isso é uma forma mitológica. Logicamente que para dentro da ciência não tem como dizer que de uma costela saiu uma mulher, da costela de um homem, ou que o homem foi feito de barro. Isso é uma tentativa do povo hebreu de dar explicação para a criação de tudo e para falar uma verdade. Deus é o Criador de tudo. Por exemplo, eu quero explicar o que é perseverança naquela época, ainda usando o exemplo dos hebreus. Eu explico Jonas, por exemplo. Eu li recentemente com as minhas filhas o livro de Jonas, muito bom o livro da Bíblia. Se vocês puderem ler, leiam, vocês vão gostar da história. Mas eu compreendo bem que é um mito, expliquei para elas. O que é que o livro de Jonas quer falar? Quer explicar? Mesmo com todas as tribulações, persevere. Ele quer explicar o que é perseverança. Então ele mostra, e sobre fé, na verdade, fé e perseverança. Tanto Jonas quanto o livro de Jó também, quanto o livro que conta a história de Jó. O livro de Jó é muito importante também para entender isso. Eu quero explicar o que é fé, eu quero explicar perseverança. Existe a filosofia? Não, ainda não. Como é que eu explico? Usando uma narrativa cheia de símbolos e seres sobrenaturais. Eu estou repetindo muito isso para vocês tentarem entender. Então eu crio um símbolo, por exemplo, chamado Jó. Quem é Jó? É aquele carinha, vocês já devem ter ouvido falar, ou já leram, que perdeu a família, que foi tentado pelo demônio, ele era feliz, aí o demônio disse para Deus, ele só é feliz porque ele tem tudo, deixa eu tirar tudo dele. Aí Deus deixou, aí tirou a família, a saúde, as riquezas, tudo. Jó perdeu tudo e ainda assim continuou acreditando. Conseguiu explicar o que é essa história? Conseguiu explicar o que é a fé, mas através de uma narrativa, de uma linguagem simbólica. Então, mito tem uma linguagem, vou colocar aqui do lado, linguagem simbólica, linguagem simbólica. Isso, a pessoa que não sabe ler, a criança, ou a pessoa que não tem conhecimento filosófico científico, quando ela ouvir a história de Jó, o que é que ela vai conseguir compreender, apreender? Ela vai entender que a fé é você acreditar mesmo passando por qualquer diversidade, em qualquer circunstância. Isso é fé. Por exemplo, na própria Bíblia, mais na frente, lá quando aparece Paulo no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, Paulo explica o que é fé. Fé é crer naquilo que não vejo. Quando ele cria essa frasezinha, nós chamamos isso de conceito. É crer mesmo sem ver. Isso é um conceito. Por que Paulo fez um conceito e não uma narrativa, e não uma forma mitológica? Porque Paulo era romano, e Roma já tinha conquistado a Grécia e assimilado a cultura grega. Por exemplo, em Roma já se tinha um conhecimento filosófico. Isso quer dizer que os romanos já sabiam conceituar, explicar a realidade de forma racional. Então nós já vamos explicar o que é filosofia. Filosofia é a explicação da realidade
através, deixa eu apagar ciência aqui, daqui a pouco eu coloco, através da razão. Vou botar razão em maiúsculo aqui. Ou seja,